Universidade Unigran Rio tem o prazer de recebê-los para a 7ª edição do Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEPEX, promovido pelas pró-reitorias de pós-graduação e pesquisa e comunitária de extensão da Universidade Unigran Rio. Esta ação tem o apoio de seguintes órgãos: CAPES, FAPESD, CNPq, FUNADESP e Santander Universidade, que merecem o nosso agradecimento especial. Este evento visa fortalecer os conceitos dos programas de pós-graduação de ciência e a qualidade dos grupos de pesquisa e dos projetos extensionistas desta universidade. O programa do seminário inclui conferências de renomados professores e pesquisadores nas áreas de odontologia, administração, letras e ensino das ciências, e ainda contempla a apresentação das linhas de pesquisa e seus programas. Para darmos início a este encontro, convidamos para compor a mesa o professor Aroti Cordeiro Erdi, magnífico reitor da Universidade de Unigran Rio, o professor Emílio Francischetti, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, professora Sônia Mendes, pró-reitora comunitária de extensão, professor Fernando Malheiros, pró-reitor de graduação, professora Virgínia Gemeliu, diretora do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica, professor Adalberto Vasques, consultor dos programas de pós-graduação da Unigran Rio, e para encerrar a composição desta mesa, convidamos o nosso conferencista desta manhã, o professor Paulo Roberto Nassar de Oliveira. Neste momento, convidamos a todos que, de pé, acompanhem a execução do hino nacional brasileiro. Agora, convidamos o magnífico reitor da Universidade de Unigran Rio, o professor Aroti Cordeiro Erdi, para a abertura oficial do evento. Eu quero saudar a minha presidência desse trabalho, na figura do professor Paulo Nassar, visitantes que já nos brinda hoje com um texto, com uma reportagem que já saiu hoje no Globo, e que eu recomendo a todos aqueles, principalmente aqueles que são da área do jornalismo e da educação, a lerem, porque já vão começar a aprender, desde já, um pouco a respeito dessa figura ilustre que hoje nos visita. Esse seminário é o 7º na história da nossa instituição. O próprio convite que vocês todos têm acesso, já tiveram acesso, mostra os avanços que todos nós, enquanto instituição, enquanto universidade, já conseguimos atingir. Aponta o professor Emílio Francischetti nesse texto, algum deles. Na última avaliação trienal da CAPES, primeira vez nos programas de pós-graduação e senso, o conceito 4 de todos os nossos cursos de pós-graduação, todos eles, sem exceção. Para nós, enquanto instituição universitária, nos enche de muito orgulho, não temos dúvida disso. Nós conseguimos manter as ofertas de bolsas de produtividade, sejam da própria instituição, sejam da FUNADESP, para esse ano, no ano de 2014. Registrou-se interesse cada vez maior por parte dos docentes e por parte dos nossos alunos quanto à submissão de projetos para iniciação científica nas mais variadas modalidades, PIBIC, AL e PIBIC. Houve um nítido aprimoramento e evolução dos programas Lato de Senso, hoje mais uniformes em relação à sua qualidade, à sua viabilidade econômica e também em relação aos seus projetos pedagógicos. E constatou-se
o aumento do número de bolsistas de produtividade CNPq, contando ao Unigran-Rio hoje com pesquisadores do nível 1A, 1B e do nível 2, além de jovens cientistas do nosso estado com bolsas da FAPESP. É motivo de satisfação, motivo de orgulho para todos nós. Mas será que isso é o suficiente? Será que nós já atingimos tudo aquilo que desejamos enquanto instituição educacional? Essa semana eu tive acesso a uma historinha a respeito de dois animais. Trata-se do canguru e do avestruz, que são originados, nós somos de origem da Austrália, todos nós já sabemos, não é? Mas esses dois animais têm uma característica muito comum. Eles raramente se movem para trás. Raramente. O canguru, devido à forma de seu corpo e ao comprimento de sua longa cauda, ele consegue saltar em movimentos sempre para frente, mas não consegue transpor o movimento para a direção oposta. Nunca salta para frente. O avestruz, da mesma forma, conseguem correr rápido com suas longas pernas, mas as juntas em seus joelhos parecem dificultar o movimento para trás. Não é por menos que ambos os animais estão no brasão que representa aquele país da Austrália. São símbolos daquela nação e parece querer nos apontar que aquela nação está sempre procurando mover para frente, progredir. Talvez esse seja o grande desejo da nossa instituição, movermos para frente, olhar para o futuro. Alguns dizem que o futuro não é previsto, não se consegue prever o futuro, mas nós todos sabemos que mesmo não se conseguindo prever, nós somos capazes de criar um futuro. Tudo isso vai depender do propósito de cada um daqueles que militam aqui na instituição. Vários desafios são lançados, ou foram lançados para nós. Nós sabemos o que queremos. Estamos tentando criar esse nosso futuro. Ir para frente é o desejo de todos nós, rumo a 2018. E entre esses desafios que nós nos propusemos, nós também estamos propondo uma revolução na nossa forma de agir, na nossa forma de ensinar. Isso afeta diretamente também o ensino, a pesquisa e a pós-graduação da Unigran-Rio. Alguns problemas precisam ser resolvidos de imediato. Um deles, talvez seja o mais importante, diz respeito ao financiamento da educação e da pesquisa, consequentemente. Como nós devemos financiar? Como continuar? Da mensalidade escolar? Do resultado econômico dos cursos de pós-graduação, sejam eles do distrito ou do lato senso? Será que devemos nos aproximar mais do mercado de trabalho e lá buscarmos recursos para serem aplicados na pesquisa? Como resolver esses grandes desafios dos novos centros? Algumas pessoas dizem que a instituição educacional, todas elas de uma maneira geral, ela passa por alguns problemas em relação a esse tópico, a esse assunto. Existe, na realidade, no meio educacional, principalmente no que diz respeito à pesquisa, existe uma crise de recursos. Mas muita dessa crise, sem sombra de dúvida, e nós acreditamos nisso, ela é o resultado da própria ação das universidades. Muitas das vezes nós ficamos querendo honrar as tradições. As universidades tendem a perseverar de tal modo em práticas do passado que colocam em risco o futuro da própria instituição, da própria organização chamada universidade.
quando reduções orçamentárias forçam as universidades a realizar cortes de despesas, elas procedem à retirada, muitas das vezes, de itens que não são considerados absolutamente necessários, porém, raramente fazem duras opções. E elas tampouco se dispõem a reformular seus currículos pronta e voluntariamente, de modo a preparar os estudantes para maiores demandas impostas pelo mundo do trabalho. Paradoxalmente, elas respondem aos períodos de retração econômica com aumento de preços. Olhando do ponto de vista de um posicionamento competitivo do mercado, esse tipo de ação trata-se, na realidade, de um suicídio institucional. É como as universidades não se comportassem ou não enxergassem aquilo que está ocorrendo ao seu redor. O que fazer, então? Que tipo de vantagem nós podemos proporcionar? Ou que tipo de vantagem nos interessa? Uma vantagem competitiva ou uma vantagem que nos distinga da maioria das outras instituições? Vamos procurar recursos para isso. E eu quero crer, já disse aqui em algumas ocasiões, eu creio, eu acredito naqueles que compõem essa instituição. Disse aqui, aponto novamente, que para que a gente consiga resolver esse tipo de questionamento, principalmente em relação ao financiamento, é necessário que a gente ouça, que sejamos ousados, que venhamos a aplicar tudo aquilo, todo o conhecimento que todos nós temos, ou que todos nós agregamos ao longo das nossas vidas. Mas para isso, já contei isso aqui em outras ocasiões, é necessário que a gente tenha sempre aquilo que Jim Collins diz que é importante e que ele consegue enxergar nas instituições que são, ou nas organizações que são vencedoras por opção. Ele aponta 3 condições especiais, essas 3 que eu quero deixar com vocês, chamando a atenção para o grande desafio que todos nós temos enquanto instituição. A primeira delas é que nós temos que ter uma disciplina fanática, uma disciplina consistente, forte, dentro dos objetivos que traçamos para cada um de nós. Nós escolhemos como propósito das nossas ações estarmos entre as 10 melhores instituições particulares brasileiras. Não maiores, mas melhores. Isso vai envolver de cada um de nós a necessidade de sermos disciplinados. De colocarmos sempre em primeiro lugar foco em nossas ações. Mas vai ser necessário também que nós sejamos criativos. Talvez até um pouco mais. Talvez seja necessário que nós sejamos inovadores. E não é por menos que já há algum tempo nós estamos discutindo algo que, de certa forma, vai mudar um pouco a forma como nós ensinamos aos nossos alunos. Estamos estudando novas metodologias. A metodologia ativa, mas qual delas se aplica efetivamente naquilo que nós nos propomos a realizar? Será que é peer instruction? Será que é aprendizado baseada em problemas? Será que é a pedagogia de projetos? Será que é o diário reflexivo e tantas outras que hoje se vê nas mídias? Mas eu acredito que o mais importante de tudo isso, dentro dessa criatividade, é necessário que a gente entenda e consiga motivar os nossos alunos e os transforme em responsáveis pelo seu aprendizado. E mais do que isso, é necessário que haja sempre uma correta interdependência entre os docentes e os seus alunos. Se nós conseguirmos, dentro desses 2 focos, dentro da disciplina fanática e da criatividade empírica, e somada a ela uma paranoia produtiva, eu não tenho dúvida de capacidade nós temos. E nós podemos, sem sombra de dúvida, atingir o objetivo que todos nós nos propomos. Não dá para ficar olhando para o passado. A gente tem que olhar para frente. Colocar no foco, na nossa mira,
esse objetivo maior, que é transformar a Unigram-Rio numa das 10 melhores instituições educacionais do Brasil. Condições nós temos. O que nos falta? Talvez algo como um propósito de nossa alma. Todos nós sonhamos, mas o sonho só se realiza quando ele se transforma em propósito, que é a pergunta demais. Propósito vem de dentro, vem da alma. E quando nós conseguirmos unir ao propósito, ao sonho, os objetivos serão, sem sombra de dúvida. Não dá para ficar olhando só para trás e vendo as dificuldades que nós vamos enfrentar. Mas olhar para frente significa olhar para os desafios, olhar para as possibilidades que surgirão nos anos que virão. Ficarmos presos ao passado, realizando mais do mesmo, não creio ser essa a característica da Universidade do Mundo. Esse é o desafio que nós temos. Esse foi o desafio que nós nos propomos há algum tempo atrás. Estamos juntos nisso. É o sonho de todos nós. É o que realmente nós queremos. Se todos nós dissermos lá dentro da nossa alma, do nosso coração, um sim verdadeiro. Eu não espero 2018, mas tenho certeza que muito antes disso nós iremos atingir a esse objetivo. Quero aproveitar também essa oportunidade de agradecer o trabalho que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa tem realizado aqui na nossa instituição, nos colocando como uma das instituições que realizam pesquisa e iniciação científica não só nesse estado, mas também nesse país. Que possamos todos nos agregarmos ao trabalho que o professor Emílio Francischetti e a doutora Virginia Generu têm realizado. Possamos todos nós nos unir a esse trabalho e continuar como eles fazem, olhando para frente, procurando sempre servir a esse ideal maior, que é o ideal da educação. Declaro abertos os trabalhos do Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, o SEPEX, 7º SEPEX, comemorando hoje 44 anos de existência da Universidade do Grande Rio. Parabéns a todos. Professor, seja mais uma vez bem-vindo à nossa casa. Mas eu não posso deixar de pensar. Todas as pessoas que aqui vêm, que aqui chegam pela primeira vez, eu sempre faço um aviso que faz parte da história dessa casa. Professor, se eu não quiser voltar mais para Caxias, não tome da nossa água. Está aí na sua frente. Não tome da sua água. Está aí para libertar. Para que, quem sabe, o senhor se junte a nós nesse exercício maravilhoso, que é formar pessoas, que é mudar a qualidade de vida das pessoas. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor aqui e convidamos o professor Emílio Francischetti, pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, para apresentar a desculpa antes da coisa da professora. Magnífico reitor, professor Carolina Cordeiro Eli, professora Sônia, em nome de quem eu saúdo todos os demais componentes da mesa, coordenadores, diretores de escola da Unigram, coordenadores dos programas de pós-graduação, tanto do distrito quanto lá do centro, professores dessa universidade, meus prezados alunos. Na faina diária de uma prova de pesquisa e pós-graduação como essa que nós temos na Unigram, nós não temos muito tempo para comemorar e nem
muitos pensamentos otimistas, a grande verdade é essa. Mas hoje essa instituição, ela faz 44 anos. O momento é preciso, então eu acho que vale a pena festejar. Um outro aspecto que também eu gostaria de deixar claro aqui no início da minha fala é que o momento é de compartilhamento de otimismo. Aquele otimismo que na pena diária nós não temos condições de a todo momento manifestar. E esse compartilhamento de otimismo eu faço com os meus incansáveis professores dos programas de pós-graduação e com seus respectivos e líderes dos respectivos programas. E eu faço por algumas razões. A primeira razão, já foi mencionada aqui pelo nosso amigo reitor, é que na última avaliação final da CAPES, nós conseguimos obter em todos os programas de pós-graduação o conceito 4. Isso certamente nos estimula para, em direção ao futuro, melhorar ainda mais a nossa qualificação em busca de padrões acadêmicos de excelência. A outra razão que me torna otimista e que, de uma certa forma, merece inclusive que a gente comemore, justifica-se por respostas a uma indagação que necessariamente nós precisamos fazer se nós quisermos colocar a nossa cabeça diante da história. Por que razão, na última avaliação temporal da CAPES, por que razão os nossos cursos de pós-graduação chegaram ao conceito 4? Seria simplesmente uma razão aleatória? Certamente que não. Talvez uma das razões mais importantes é que essa instituição adotou, já há algum tempo, se não nos últimos 3 anos, uma estratégia que raramente se observa em instituições de ensino superior privadas. Preferiu-se criar uma ambiência de pesquisa precedendo ou para e passo a instalação dos programas de pós-graduação e instituição. Tanto isso é verdade que hoje nós estamos aqui no 7º Seminário de Pesquisa e Extensão. Então, isso começou lá em 2008. Tanto isso é verdade que nós temos, em outubro, o 8º Seminário de Iniciação Científica, mostrando, portanto, apontando que a UNO Brasil sempre teve uma preocupação em discutir a pesquisa. Quando se discute a pesquisa, nós queremos com isso discutir meios e constituir os grupos de pesquisa para que sejam certificados pelos cientistas. E nós conseguimos isso em 2014, temos perto de 40 grupos de pesquisa certificados pelos cientistas. Para ter grupos de pesquisa, nós temos que ter projetos, consequentemente pesquisadores, e, sobretudo, iniciação científica dentro desses grupos. Nós sempre achamos que a iniciação científica, eu vejo aqui no programa de iniciação científica, representa efetivamente a célula máter de uma universidade em direção ao seu futuro de excelência. Eu poderia deixar, nesse momento, de fazer uma homenagem pública ao professor Adalberto Vaz, que há anos atrás percebeu isso e, efetivamente, contribuiu muito para que chegássemos onde chegamos nesse ponto. Há muito que se fazer, óbvio, muito que se fazer. Mas eu acho que nós estamos efetivamente vislumbrando uma possibilidade futura, que é uma possibilidade, na nossa opinião, bastante razoável e consistente. Nessa mesma linha, eu não poderia deixar de reforçar aquilo que já foi dito pelo nosso magnífico reitor. A Unigranville é uma das raras universidades que desembolsa mensalmente uma custosa quantia para manter as suas bolsas de produtividade
e para os seus programas de pós-graduação e tecnificação plena. Isso encanta os avaliadores do CNPq. Isso surpreende o pessoal da casa. Eu acho que isso, efetivamente, é a nossa joia da coroa. Nosso programa professa de produtividade e exige, inclusive, dos pesquisadores que agregam ao seu salário um valor substancial. Ele exige um projeto, esse projeto vai ser avaliado por pares. Esse projeto depois vai para uma fundação completamente isenta de qualquer participação na política interna da instituição. E, finalmente, aqueles que têm mérito, efetivamente, conseguem essa fundação. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar é que todo esse conjunto de ações sinérgicas só aconteceu graças e exclusivamente à lucidez da reitoria da Universo, que entendeu e continua entendendo que o critério maior, ou melhor, o maior valor de uma universidade se assenta na criatividade dos seus pesquisadores, dos seus docentes, para dizer na pesquisa, na inovação, que é dar uma aplicabilidade prática aos resultados da pesquisa, e mais do que isso, na integração desses resultados com o setor de serviços, e cada vez mais isso é fundamental, até para que se possa, através dessa relação de moldura, nós conseguimos desse setor que vai ser beneficiado por aquilo que se produz dentro dos muros da universidade, e possa se beneficiar em relação também ao seu ensino do setor de serviço, para dizer das empresas. Pensando que, hoje eu estava conversando pela manhã com o professor Nassar, nós temos aqui na Baixada Fluminense, particularmente no Caxias, 800 empresas que realmente são aptas efetivamente para novas soluções. E nós achamos que essa, e nós concordamos inteiramente com o professor Raul, essa é efetivamente uma das características de uma universidade pública. Por outro lado, o outro pé desse tripé é a contribuição dos professores de pós-graduação dessa instituição, sem ter e precisam fazer ainda mais, esse é o nosso sentimento, em relação à graduação. Uma universidade se torna maior à medida que os professores de pós-graduação, à medida que os pesquisadores dessa instituição se irmanam aos seus professores, colegas de graduação, para qualificar melhor os cursos de graduação. Tanto isso é verdade que nós, na Profet, temos, entre aspas, exigido que todos os professores de graduação tenham alunos de iniciação científica, que tenham pelo menos das suas 40 horas ou sua dedicação exclusiva, pelo menos 10 horas dedicadas à graduação. Vale lembrar nesse momento que o sonho de um grande educador e fundador da Universo, o professor José Novo, que nesse mês completaria 90 anos, vão se tornando realidade. Lembro-me nesse momento de Marcelo Cruz, no caminho do Suano, na sua admirável obra Em Busca do Tempo Perdido, dizia uma frase que todos conhecem: se sonhar pouco é perigoso, a solução não é sonhar menos, mas sim sonhar mais. A Unibrasil pode se orgulhar de ser, nos dias atuais, uma instituição educacional não pública, percebe a excelência acadêmica e respeita a pesquisa e respeita a inovação. Seu diferencial é que, todo esse imenso esforço de materializar sonhos e desafios é dirigido, como guia o seu realizador, para a ascensão social, para aquilo que os americanos chamam de accountability, daqueles que trabalham, ou estudam,
na região sul, da região metropolitana do Rio de Janeiro, quase dizer, da Baixada Fluminense, em direção à ascensão social desse pessoal. Eu passo imediatamente a palavra à professora Maria Rita Rezende para saudar o nosso convidado, o professor Paulo Roberto Nascimento. É uma honra, né? Bom dia a todos. Após a abertura do nosso 7º Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEPES, me concederam a honra de apresentar o professor Dr. Paulo Roberto Nascimento Oliveira, que fará a conferência Administração da Comunicação em Empresas e Instituições. Um tema que é sempre atual e fundamental para a formação dos nossos alunos. Antes de apresentar o nosso convidado, algumas informações sobre a nossa dinâmica. Eu conversei rapidamente com ela sobre isso, mas o professor Paulo Roberto fará a exposição das suas reflexões e, posteriormente, abriremos provavelmente para perguntas, que vários alunos me perguntaram sobre isso, se teria essa possibilidade. Eu imagino que sim, nós vamos poder fazer algumas perguntas e aí a gente vai ver com a mesa como é que vai ser isso, tá, gente? Então vai ter um tempinho aí para isso, tá? Mas a gente vai ter que, lógico, vai ter um prazo aí para encerramento. Lembrando que tem ainda o CEPEX que vai ter no período da tarde, e tem o CEPEX da manhã, então a gente vai poder estender demais, tá bom? Então vamos ver como é que vai ser depois esse trâmite, ok? Então, bom. Rapidamente, algumas informações sobre o extenso currículo do nosso professor. Normalmente, gente, essas apresentações, nós iniciamos pelo passado, mas eu vou inverter e eu vou pelo presente mesmo. Nosso palestrante é professor da ECA, da USP, da Escola de Comunicação e Artes, a nossa querida USP de São Paulo. Querida por quê? Porque a ECA, na área de comunicação, para nós é muito, muito importante. O professor Paulo desenvolve pesquisas, principalmente em comunicação organizacional e relações públicas. E para que a plateia fique bem atenta e aproveite os conhecimentos do nosso conferencista, vou estimular a curiosidade citando uma dessas pesquisas. Como que a geração Facebook percebe a comunicação empresarial? Foi realizado em 2011. Essa é uma delas. Ele é diretor da revista de comunicação empresarial da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, da ABERJ. É membro do Conselho da Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, Organicom. Entre alguns livros de sua autoria, eu vou citar só dois, tá, da sua coleção. Relações Públicas, a construção da responsabilidade histórica e resgate da memória institucional, lançado pela editora Senac em 2012, e Comunicação Cognitiva, lançado pela IBES em 2010. No ano passado, ele obteve a sua livre docência com o estudo Comunicação Organizacional Integrada e Concurso da Comunicação nas Organizações. Seu doutorado foi concluído em 2006 e mestrado em 2001, todos na Escola de Comunicação e Artes da USP. De formação, o professor Paulo Roberto é graduado em Comunicação Social, Comunicação e Jornalismo
na PUC de São Paulo. Gente, é por aí. Tá? Eu passo a palavra ao professor Paulo com os agradecimentos do Rio Rio e esperando que possamos aproveitar seus conhecimentos e experiências nesse momento e muitas outras parcerias que nós possamos construir juntos. Mas a professora Rodi me deu uma deixa no final, graças a Deus, que foi, eu queria falar, professor, seja bem-vindo à nossa universidade e não se esqueça, por favor, de beber muita água de Caxias, tá? Para a gente poder deixar bastante parceria. Já bebeu, Bolinho? Beba, por favor. Eu passei o tempo inteiro quando o professor Rodita falava, pensando assim, ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar. Obrigada, gente. Agradecemos a presença desta honrada mesa e convidamos a todos para sentarem em seus lugares na plateia para iniciarmos a conferência com o professor Paulo Massaro. Bem, bom dia para todos. É uma honra estar aqui na Unigran Rio e quero agradecer o convite que vocês me fizeram e espero corresponder à expectativa, né? Eu acho que faltou só uma coisa no currículo aí, eu tenho que dizer que eu tenho 63 anos. Então, esse acúmulo de coisas que a gente vai fazendo na vida, né? Então, não se assuste, todo mundo vai ter 63 anos um dia, e é óbvio que a gente vai acumulando coisas. Bem, sabendo que esse nosso encontro, essa nossa palestra, seria direcionado a um programa de pós-graduação, eu então organizei a nossa conversa tentando unir dois campos de atividade que eu tenho, que é tanto científico quanto profissional. E para fazer isso, a ideia, né, que eu tenho que direcionar eu vou conseguir. Está desligado, né? Possível. Ótimo, perfeito. Bem, então eu vou começar dando uma dimensão da atividade que eu comando dentro dessa instituição chamada ABERJ. A ABERJ é uma associação fundada em 1967 e ali no slide vocês têm uma dimensão de quem faz parte hoje da ABERJ. Né? Então vocês têm aí num conjunto de 1000 maiores empresas que atuam no Brasil, uma amostra dos associados. Alguns deles, inclusive, integram, têm atividades industriais aqui na região. Né? Destacam ali a Bayer, por exemplo, que vocês provavelmente vão reconhecer naquela cruz. Mas embaixo, do lado ali do símbolo da Gerdau, do lado do símbolo do McDonald's, naquela linha, né? Embaixo do símbolo da Heineken, que por sua vez está embaixo do símbolo do Banco do Brasil, que por sua vez está embaixo do símbolo da IBM, e ali vocês têm o Google, por exemplo. E tal. Bem, aí vocês têm então uma dimensão da atividade de comunicação em empresas, esse em é importante, tá? Ou em organizações. E é óbvio que qual que é o objetivo dessa apresentação da ABERJ. Eu vou falar um pouco organizando a partir do conceito de paradigma do Thomas Kuhn. Bem, o Thomas Kuhn
ele, fazendo pesquisa, pensando a pesquisa, ele diz que o paradigma é uma constelação de crenças, de valores, de tecnologias compartilhadas por uma determinada comunidade. Bem, a primeira comunidade que a gente já pode pensar é aquela comunidade que vocês viram anteriormente. Quer dizer, quais são as crenças, os valores, as tecnologias e também quem faz parte dessa comunidade no ambiente dessas organizações que nós vimos aí. Bem, se a gente vai lá em 1967, tendo como referência esse conceito vai ser norteador de grande parte da nossa conversa aqui. Nós vamos ver que a ABERJ, em 1967, dia 8 de outubro, era a Associação Brasileira dos Editores de ABERJ, de revistas e jornais de empresa. Ora, o que a gente tem por trás desse nome? A gente já tem uma comunidade extremamente pequenininha que compartilhava de valores, de crenças e tecnologias voltadas para a comunicação. Quem eram? Eram os editores de revistas, jornais, boletins, tá? Estritamente voltado para um público chamado público interno dessas organizações. O que é público interno? Eram os trabalhadores das organizações. Bem, quais são as tecnologias que estavam naquele momento em foco por esses comunicadores? As tecnologias impressas, jornais, revistas e boletins. Bem, quem participava da comunidade? Também pessoas ligadas a uma área chamada área de pessoal. É muito difícil vocês encontrarem hoje uma empresa que tem uma área de pessoal. É óbvio que esse conceito, essa ideia, ela se ampliou e se fala hoje em recursos humanos, por exemplo. Então, eu queria também dizer para vocês o que eles conversavam, discutiam na primeira reunião dessa associação, com essa dimensão que vocês viram hoje. A primeira reunião era um curso no dia 8 de outubro de 67, quase 50 anos, em que eles discutiam um grupo de quase 50 empresas, grandes empresas também, da área da São Paulo, uma outra do Rio, uma outra do Rio Grande do Sul. Qual seria a gramatura, espessura do papel, ideal para uma publicação empresarial? O que estava por trás disso? Seguinte, eu vou imprimir, eu vou colocar uma foto na publicação e de repente eu olho e vaza para o outro lado. Eu vou colocar uma determinada cor, vaza para o outro lado. Era isso que eles estavam discutindo lá em 1967. Vamos lembrar um pouquinho, a gente estava embaixo do governo militar, o país não era internacionalizado. Várias características do país também é interessante a gente resgatar. Nas fábricas de São Paulo, vocês tinham um operário que veio maciçamente do campo, por exemplo. Bem, 47 anos depois, o que se discute hoje nesse ambiente dessas organizações que vocês viram? Por exemplo, papel do Estado. Não é mais o papel, a gramatura do papel. Papel do Estado brasileiro, do Estado global. Gramatura, não, nós estamos discutindo hoje a dramatura do mundo. Olha só a diferença que vai impactar então aquilo que o Thomas Kuhn coloca como crenças, valores, tecnologias. E também a nossa comunidade hoje, ela não é mais de editores de jornais, revistas de empresa. Essa comunidade é muito abrangente. Ficando ainda no âmbito da empresa, eu diria que é de P a P, é do porteiro ao presidente da empresa. Guardadas as proporções, todos estão preocupados com comunicação dentro de uma coisa tão importante quanto comunicação, que se chama relacionamento. Então, por exemplo, o presidente hoje da Caloi, que foi o presidente da Roja, o Edson Musa, ele diz assim: um executivo que se comunica mal é um mau executivo.
O que ele quer dizer com isso? Ou o gestor que se comunica mal é um mau gestor. Uma empresa que se comunica mal é má empresa. Uma instituição que se comunica mal é má empresa também. Ele está colocando isso dentro de uma dimensão de 47 anos depois, de uma dimensão que tudo que essas organizações estão fazendo, tudo que está na decisão de um conselho de empresa. Os conselhos hoje, por exemplo, estão muito famosos, né? Não sei se vocês têm acompanhado as grandes crises aí de imagem e ligada à gestão, por exemplo. Todas essas, a questão nessas empresas, tudo que essas empresas decidem ou estão operando, estão provocando uma coisa chamada controvérsias. O que significa controvérsia? Significa tudo aquilo que potencialmente pode gerar inúmeros pontos de vista. Então, quando hoje a gente coloca uma questão dramática, como a questão da água em São Paulo, o que vem no imaginário das pessoas submetidas hoje a essa pressão de ter que pensar a gestão da água, por exemplo? É o seguinte: será que tem alguma grande empresa entre o sul de Minas Gerais e lá o sistema Cantareira que está, de repente, usando essa água de forma absurda e nos seus processos industriais fins ou de resfriamento e etc.? Ou será que as propriedades agrícolas estão, de repente, ligando de forma exagerada, sem gestão, né? E N questões que vão, de repente, impactar aquilo que a gente chama de empresa, né? Aquilo que a gente chama de instituição. A gente não pode esquecer, por exemplo, um dos nossos associados ali é a Sabesp. A Sabesp, ela está na Bolsa de Nova York, ela é a quarta empresa ligada à água e saneamento do mundo. Nós estamos falando de uma Coca-Cola que no seu processo industrial, para tirar 1 litro de Coca-Cola, ela usa 7 litros. Nós estamos falando de uma série de questões que envolvem sim comunicação e envolvem também relacionamento. Agora, não é mais um relacionamento na dimensão que a gente apontou no início da greve, apenas com os empregados, apenas com os trabalhadores. É uma dimensão que envolve uma cadeia que a gente chama de uso social, dos stakeholders, que envolve imprensa em nível global, não só regional, não só local, não só nacional, envolve as autoridades, envolve sindicatos, envolve, enfim, acionistas, envolve um social que é extremamente complexo, que muitas vezes, nesse âmbito específico ainda da empresa, as organizações perguntam: será que nós temos modelos de observar o social que dá conta da complexidade desse momento que nós estamos vivendo? Será que esse modelo de stakeholders que foi desenhado pelo Freeman lá ainda no ambiente da sociedade industrial dá conta do que está acontecendo? Então as pessoas começam a dizer não, né? Elas vão aonde procurar conhecimento que pode orientar esse mapeamento do social, essa operação social. Então, elas vão aonde? Elas vão nas universidades. As universidades hoje estão trazendo modelos que já são discutidos no ambiente das empresas. Vocês vão ver depois uma pesquisa que mostra quem trabalha com comunicação no ambiente de empresa hoje. Qual a formação, quantos doutores, quantos mestres, quantos, enfim, tem MBA, quantos, enfim, qual a formação dessa gente. Todas se falam em modelos isomáticos, já se fala em mood holders, já se fala uma série de ideias que nascem no ambiente da universidade. Então, essa questão que a gente está colocando, se a gente vai trabalhar hoje, olhando ainda o paradigma de Boom, a tecnologia, nós estamos falando já nas tecnologias digitais, nós estamos falando, enfim, em tecnologias ambientais ligadas a conceitos. Nós não conseguimos trabalhar mais só com os conhecimentos oriundos específicos da área da comunicação. Eles não dão conta daquilo que a gente está trabalhando. Então veja o seguinte, quer dizer, quando a gente fala em controvérsia, nós estamos falando de controvérsia em áreas como biotecnologia,
Nós estamos falando, e aí inventa a biotecnologia, por exemplo, como as empresas que estão trabalhando com transgênicos, por exemplo, estão comunicando aquilo que elas estão produzindo, como que elas estão se relacionando nessa questão. Além disso, se a gente falar, por exemplo, nas controvérsias da indústria farmacêutica, que muitas vezes pesquisam 15, 20 anos para começar a ter, de repente, retorno daquilo que foi investido. Nós estamos falando aí de bilhões de dólares, muitas vezes bilhões de dólares que não vão dar em quase nada, em termos de pesquisas que não conseguem se concretizar em medicamentos, etc. Ou mesmo na área de alimentos, em que as controvérsias são ligadas, de repente, à comunicação dessa indústria, aquilo que o que integra os seus produtos, a questão da obesidade, etc. E é óbvio, isso aí vai trazer para nós, pesquisadores, vai alavancar essa interface da comunicação com inúmeras áreas do conhecimento, que eu vou elencar aqui ainda. A questão hoje também daquela comunidade que era local, ainda em termos de empresa, que é uma comunidade, principalmente do ponto de vista do que a gente chama novo capitalismo brasileiro, que está se internacionalizando. E se está se internacionalizando, esses protagonistas precisam ter uma visão do que é uma comunicação intercultural. E nessa questão, é óbvio o que significa esse relacionamento intercultural. E aí eu lembro, por exemplo, da VEG, que é uma empresa de Santa Catarina, que tem hoje unidades, e nasceu em Santa Catarina. Isso é importante de entender. É um dos maiores produtores de motores elétricos no mundo. E que tem, por exemplo, unidades na China. Eu gostaria de destacar, chamar a atenção dos senhores pesquisadores, professores, da riqueza e das oportunidades que nós temos de desenvolver linhas de pesquisas junto a essas organizações. A VEG produz um material na China para os seus públicos na China, inclusive governo, em que ela coloca o mapa mundi onde ela tem operações. E a VEG tem operações também em outros continentes, não só na China. E aonde que eles colocaram a China? Colocaram a China da forma como a gente vê aqui. Num canto do mundo, né? No canto direito do mundo. Né? O que ela ouviu dos seus públicos chineses? A China é o país do centro. Né? O que eles fizeram com essa comunicação? Jogaram fora. Imprimiram outro material comunicacional, vários materiais, em que a China se colocou no centro do mundo. A forma como os chineses se veem. Ora, se é um comunicador que não é um comunicador culto, se é um comunicador simplesmente ainda, que só está olhando vamos dizer, as questões, os conceitos específicos de comunicação, ele não faz essa ligação com uma questão cultural importantíssima. Se não é um comunicador que trabalha também, não só no nível da técnica, mas também no nível da técnica, da ética e da estética, ele não vai conseguir ter essa profundidade. E essa profundidade, ele não vai ter só pensando esses comunicadores no mercado, no dia a dia profissional. Esse comunicador, ele vai procurar, ele deve procurar, através da educação continuada, através de outras formas, formação junto a professores, aos mestres, aos doutores, enfim, ao ambiente acadêmico. Um outro associado nosso, chegando num país árabe, é óbvio, um país árabe, então com a religião islâmica e etc., também com material impresso. E esse material impresso nem chegou a entrar no país, ficou na alfândega. O que existia nesse material?
uma ilustração falando enfim, das tradições do Nordeste. E tinha lá um chapéu de lampião. O que tem no chapéu de lampião? Estrela de Davi. Estão vendo? E para explicar para a pessoa, um soldado lá, alguém, que aquela estrela de Davi, contar a história inteira do lampião, é quase impossível. Há pouco tempo também, aqui no Peru, também materiais comunicacionais não conseguiram entrar. Por quê? Porque colocaram a área amazônica e não delimitaram vamos dizer, a fronteira Brasil-Peru, por exemplo. Então vocês estão vendo que do porteiro ao presidente de um país, né, o porteiro no sentido do cara que está ali na borda do país, né, a comunicação ela produz o quê? Produz impacto, ela produz, enfim, reações, ela produz percepções. E ainda nessa questão dessas controvérsias, dessas novas perguntas que a sociedade está fazendo o tempo inteiro para as organizações, que não são perguntas, as perguntas de manual, tá? Vou contar para vocês uma outra de associados nossos, que são uma associação de hoteleiros de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu talvez seja o terceiro ou quarto destino turístico do Brasil. Já foi segundo, já foi, hoje é por aí. Bem, eu estive lá em Foz do Iguaçu, conversar com esses nossos associados, e foi num lugar chamado Hotel das Cataratas. Então o Hotel das Cataratas é muito interessante. Ele foi construído na década de 50 e as paredes são revestidas de madeira de lei, aqueles lambris que existem em hotéis. Bem, terminada a palestra, eu quis conhecer o Hotel das Cataratas e, coincidentemente, no Hotel das Cataratas estava lá um grupo de turistas da Noruega. Esses turistas, naquele momento, pagavam uma diária de $350 dia. E perguntei para o gerente do hotel o que esses turistas demandavam em termos comunicacionais do hotel. Ele falou: Paulo, no hotel, ele falou, nós perguntamos para a agência de viagens. Então, um público relacional do hotel. Eu falei: mas qual que é a demanda? Ele falou: eles perguntam sistematicamente aonde o Hotel das Cataratas joga o seu lixo. Uma nova pergunta. Né? E é uma pergunta que deixa a gente na berlinda. Porque eu, na hora, parece assim: puxa, se alguém perguntar onde que eu jogo o lixo da minha casa, é óbvio, olha a percepção, quer dizer, eles jogam lixo nas cataratas, eles jogam lixo ali no Parque Nacional do Iguaçu, né? É óbvio, lá eles jogam, aclimatizam o lixo, etc., e destinam lá pelo destino adequado. Mas é óbvio, muitas organizações ficariam na berlinda, sinucadas, checadas, se a pergunta fosse uma pergunta, por exemplo, nessa dimensão de outros públicos estratégicos, como os controladores de uma Sabesp, uma CETESB em São Paulo, e similar aqui no Rio de Janeiro, etc. Então, vamos dizer, essas questões são as questões que estão nesse novo ambiente em que a comunicação não pode ser vista mais como ferramenta. Alguma coisa que é exótica no processo de uma organização, em que os gestores decidem alguma coisa e depois vamos ver como vamos comunicar isso, como vamos, qual vai ser a comunicação na nossa cadeia de relacionamento. A comunicação hoje, ela faz parte do processo. A comunicação hoje, ela não pode ser vista mais apenas como uma coisa tática. A comunicação, ela já está na hora que a organização desenha a sua política. E aí eu estou pensando política como Aristóteles pensava, quer dizer, aquilo que organiza a cidade, a polis.
Na organização da Polis, e as organizações que eu estou falando aqui são organizações, muitas delas, professores de administração podem me ajudar, porque muitas delas são empresas que têm produtos internos brutos, entre aspas, maiores do que países, maiores do que estados. Então, na hora que uma empresa dessa desenha as suas políticas, a comunicação já está ali. Como o quê? Não só como uma crença, mas como um valor, não só da organização, mas é óbvio que a organização é constituída de indivíduos, de pessoas, e é óbvio, quando acontece algum problema hoje, a questão, ela não segue hierarquia. Você tem dúvida, por exemplo, que um gestor, os principais gestores de uma organização, não sabe alguma coisa sobre missão, identidade, visão da organização? Mas a questão principal é como isso é disseminado em toda vamos dizer, o corpo organizacional. E é óbvio, quando acontece, se a organização não consegue passar esses valores, passar a sua visão de mundo para toda a organização, e aí de novo, do porteiro ao presidente, muitos problemas vêm, porque os problemas não respeitam hierarquia. A crise, por exemplo, do Burger King teve em São Paulo agora, em que um grupo de funcionários lavando uma caixa d'água, a história era essa, eles estavam lavando uma caixa d'água, brincavam e etc. Agora, numa sociedade em que o smartphone é poderoso, é uma arma, alguém, é óbvio, fotografou, filmou aquilo, colocaram no Facebook, ou melhor, no YouTube, e colocou a legenda que bem entendeu. A legenda é o seguinte, quer dizer, olha o que os funcionários nadando na água que vocês vão beber, ou que vocês vão lavar, na comida que vai ser lavada pelo Burger King. Então é a sociedade que quem tem poder de colocar a legenda embaixo, imagine, eu estou aqui falando, alguém fotografa isso com grande poder, coloca a legenda que quiser. Então, o que acontece? Esse exercício de educomunicação, hoje, ele é um exercício fundamental e é uma grande oportunidade que nós, professores, temos de dar uma contribuição, de construir um valor social enorme para essas organizações, porque, a não ser que a gente tenha uma visão do Pol Pot, lá do Camboja, que quis, por exemplo, fazer coisas como fazer em massa, pressionar em massa milhões de pessoas para morar no campo. Porque o campo ainda, quase que uma visão, eu imagino que nada russoniano, era talvez o lugar ideal, e etc. Ou abolir dinheiro, ou o mundo abolir um protagonista como as empresas, vendo as empresas como inferno S.A. Quer dizer, muitas vezes, em 1967, a visão que se tinha de comunicação de empresa é que era alguma coisa ligada a pessoas vendidas do capitalismo. Quer dizer, se a gente tiver uma visão de entender qual o papel hoje das organizações, seja empresa ou instituição, uma visão contemporânea, nós vamos ver o seguinte, que é possível fazer um trabalho de transformação também do ambiente duro das organizações. Do ambiente, muitas vezes, que vê só aspectos quantitativos. E é importante que nós, na nossa atividade, de repente, puxemos a visão sobre aspectos também qualitativos. E mesmo no ambiente do capitalismo, nós temos, por exemplo, se nós olharmos, por exemplo, uma das teorias da administração, a teoria de relações humanas, da Belton Maio, nós vamos ver o seguinte, que já se olhava um aspecto importante do sujeito no ambiente, não só o sujeito dentro da linha de produção, como na teoria da organização científica do trabalho. E muitas vezes essas 800 empresas que estão na região de Caxias, elas de repente estão trabalhando dentro de paradigmas, porque esse conceito de paradigma nós podemos também olhar do ponto de vista da administração, de qualquer outro tipo de área. Estão trabalhando de repente uma comunicação
que é uma comunicação dentro do contexto de administração científica, que é uma comunicação que os fluxos descendentes predominam. Então, se a gente não quiser falar uma linguagem científica, a gente pode dizer que é o manda quem pode, obedece sem juízo. Numa sociedade das controvérsias, do diálogo, que o diálogo é importante para que a produtividade seja maior, para a competitividade ser maior. Então, o que eu estou falando? Que a interface com a administração hoje ela é fundamental. O comunicador precisa, sim, conhecer os modelos de administração, sendo os modelos tradicionais, clássicos. Aí eu estou falando de organização científica do trabalho e de relações humanas, e evoluindo até o modelo do toyotismo e até os modelos hoje, ou as tendências hoje da administração. Aquilo que é contemporâneo, aquilo que já tem, vamos dizer, componentes da distância e etc. Então, como que as pessoas estão se comunicando? Eu não posso ter um comunicador que não conheça isso. Agora, esse comunicador, ele vai precisar esse conhecimento da onde? É da administração. E muitas vezes o que acontece? A administração está totalmente separada hoje da visão comunicacional e relacional. Quando uma personagem como Herbert Simon, que foi prêmio Nobel, professor da Escola de Chicago, já no final dos anos 70 coloca que é fundamental ver a organização como um ser comunicante. Então, essa densidade é uma densidade também que está desafiando o professor, está desafiando as pessoas que trabalham com comunicação, né? A olhar essas interfaces importantes, quer dizer, por exemplo, uma interface como a história. Vamos dizer, poxa, a interface história. Olha, vamos pegar uma controvérsia, o Google agora perdeu uma causa, o Google, nosso associado da Bélgica, perdeu uma causa na Europa em que ele tem que entender que não existe só o rio Mnemosyne, que é o rio mitológico da Grécia. Existe também o rio Lete, que é o rio do esquecimento. Ora, então o que acontece? Quando a gente fala deletar, né, a gente esquece do leite só lá dentro, né? Mas veja o seguinte, quer dizer, de repente, uma organização ela tem que se intelectualizar, ela tem que entender que o direito ao esquecimento é um direito legítimo da sociedade da informação. Essa questão não estava colocada. Só que ela se coloca hoje e olha, ela vem então toda um olhar sobre a história. Né? Hoje, por exemplo, a questão da humanização, seja da saúde, seja de qualquer área, coloca a questão, por exemplo, de aprender de novo a narrar, né? A resgatar as histórias. Né? Aí a gente está vendo, por exemplo, as pessoas que trabalham no ambiente organizacional que não são incultas, que não são ignorantes, que não são pessoas que só estão olhando resultados, lucro, etc., estudando, por exemplo, textos como do Walter Benjamin, texto do narrador, e um Riquet, uma série de coisas, para fazer o quê? Para humanizar as conversas, os diálogos que tem dentro da organização. Cada vez mais historiadores, cada vez mais gestores da informação, cada vez mais pessoas que estão preocupadas com o estudo da arquitetura da informação estão no ambiente organizacional. É óbvio que eu estou fazendo aqui uma abordagem positiva do ambiente organizacional. Eu poderia ficar aqui conversando com vocês muito tempo sobre as abordagens negativas. Um ambiente duro, mas é um ambiente de oportunidades, um ambiente rico para pesquisadores. Se nós falarmos, por exemplo, da interface como sociologia, antropologia, quando acontecem as reestruturações patrimoniais, vocês sabem que no Brasil nós estamos falando de pelo menos 900 fusões e aquisições ou cisões que acontecem todo ano, né? Para não dizer também das falências, né? E nós não estamos falando de falências, de problemas de gestão de pequenas empresas. Nós tivemos agora um herói organizacional,
Olha, o herói organizacional, ó, dentro da visão de narrativa, que é uma visão, por exemplo, que interessa aos professores de letras, por exemplo, nós tivemos um herói organizacional porque foi capa de inúmeras revistas, das maiores revistas do país. Estou falando Exame, estou falando Época Negócios, estou falando, por exemplo, Veja, tá? O Eike Batista, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, eu estou falando então do quê? Estou falando de uma abordagem antropológica em que ritos, rituais, mitos, heróis, vilões, se vocês quiserem atualizar o exemplo, tá? Estão na realidade organizacional. Como que as organizações, se nós estamos conversando com elas, estão trabalhando então essa dimensão da sua narrativa, da sua história? Olha, nós estamos aqui, né, no 7º ritual de ensino, pesquisa e extensão da Unigrande. Né? Então, por exemplo, essas dimensões ligadas ao lado mitológico das organizações, seus ritos rituais, estão no cotidiano. Há pouco tempo, uma empresa italiana associada à nossa comprou uma grande empresa americana. Olha, dos primeiros rituais, um rito que tinha lá, uma reunião, foi um executivo italiano chegar. Eles não são assim, tá? Os italianos não são assim, não quero criar um estereótipo aqui, mas aconteceu isso. Tá? Ele chegando na reunião fumando um cigarrinho preto, eu não sei o nome do cigarro italiano que. Tá? E um executivo americano disse para ele: olha, aqui não se fuma, e apontou aquele sinal famoso de. Ele foi até o sinal, arrancou, jogou no lixo e disse: a partir de agora se fuma assim. Né? Claro, eu não estou dizendo que é um ritual bacana, certo? Mas olha, quantos exemplos que não existem, por exemplo, desse tipo de relação. E aí, por exemplo, hoje nas grandes hidrelétricas no norte do país, as relações com as comunidades tradicionais, estou falando daí dos indígenas, por exemplo, que estão lá há milênios, como que as grandes empreiteiras, as grandes empresas de infraestrutura estão se preocupando, né, com aquela igrejinha, de repente, que está no meio do traçado reto de alguém que riscou numa prancheta, agora no computador, entende? Que vai passar em cima de uma igreja que está lá há décadas e etc. É um caso agora que, no âmbito da BERJ, né, o que aconteceu? A empresa teve que mudar, é óbvio, e teve que conversar com a sociedade, com a comunidade, etc. Ou o pessoal, os japoneses que plantam ainda caqui aqui no Vale do Paraíba, e invadem uma empresa, não como as invasões agora do movimento sintético, né? Foi tão, vamos dizer, midiático, né? Mas eles invadiram uma sala chorando alguns, dizendo: agora que o meu pé de caqui, que demora tanto tempo para florir e gerar as frutas, estão lá gerando as frutas, vocês vão passar a rodovia em cima do nosso caquizal lá. Então, estou dando exemplo do cotidiano para a gente entender que essas questões, por exemplo, ligadas às nossas interfaces, né? Entre elas, uma que eu não citei aqui, que é a psicologia hoje, no âmbito das organizações. Olha quantas linhas de pesquisa que tem nisso, quantas áreas de concentração, quantas coisas que nós podemos fazer com que as nossas instituições, a nossa atividade se insira nesse contemporâneo fantástico. Na área da psicologia organizacional, né, as questões ligadas hoje, por exemplo, vamos dizer, às drogas, por exemplo, dentro das organizações. Uma grande montadora da nossa associação relatou no encontro semana passada, encontro de 20 empresas do setor, que quando termina o turno da noite, e eu estou falando de uma empresa que vocês aqui, talvez mais de 50% tenham o bem que essa empresa produz. Né? Tem uma área, por exemplo, mais que eles encontram dezenas e dezenas de seringas
por exemplo, de manhã. Bem, então o que eu estou levantando aqui é a gente começar, né, a ter esse olhar sobre vamos dizer, esse campo, que hoje é um campo que, em termos econômicos, significa 7,2 bilhões de reais ano. Até porque essa área da comunicação é uma área extremamente dinâmica, então todo dia nós temos hoje, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, as relações públicas. Relações públicas, eles têm uma atividade regulamentada. Então, de repente, eles viram assim, olhar esse mundo e acreditar que tem uma invasão de todas as outras profissões comunicacionais em relação a isso. Essa lógica essa lógica é uma lógica que deveria ser vista não como ameaça, como oportunidade. Até porque eles estão sendo valorizados nesse processo pelas especificidades de conhecimento que eles têm na formação. Agora, o que eu quero levantar é que nós estamos no momento da mestiçagem. A mestiçagem como um valor interessante, um valor inclusive brasileiro, que é inclusivo. O mestiço não tem estrangeiro. Tá? Claro que é também sempre, a gente está colocando aqui, nós podemos discutir, né? Tem 1000 ideias sobre isso, etc. Então, eu penso, né, que nós tenhamos aí vamos dizer, um momento que eu estou definindo aqui, o momento das interfaces, e a partir de agora, então, eu queria abrir para a gente conversar e aprofundar mais o que eu trouxe aqui para vocês. Muito obrigado. Se eu ficar ali, vocês não vão me chegar perto das flores. Entendeu? Então eu fico aqui em pé. E bebi água de novo. Bom dia, Paulo. Meu nome é José Francisco Rezende. Eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Administração. Trabalho na linha de pesquisa, estratégia, governança e conhecimento. É uma provocação. Mas é uma provocação não no sentido de eu discordar, mas da oportunidade de ouvir um pouquinho mais de você sobre a comunicação nesse novo Brasil e a grande questão em aberto, que é a comunicação voltada para chamar a nova classe média. Então, eu queria que você pudesse, né, você publicou recentemente uma coluna sobre isso, que tivesse a oportunidade de conversar com a gente um pouquinho mais. Eu acho aí que tem vou pegar pelo lado que me incomoda, que é o lado só da inclusão econômica. Tá? É óbvio que vocês, de administração, têm inclusive vamos dizer, mais propriedade para trabalhar essa questão, mas, por exemplo, eu acho que nós estamos vivendo também, claro que com muitos limites, a inclusão histórica. Hoje, se a gente olhar essa próxima eleição, você vai ter aí a inclusão de mais de 40 milhões de jovens nesse processo. Tá? Provavelmente muitos alunos de vocês. Tá? Então, esse é um processo interessante, porque você tem aí, são 30 e... Você tem no século XX, aproximadamente 33 anos de ditadura. Tá? E a gente tem nós estamos entrando no 7º governo democrático do país, tá? Sem nenhum tipo de ameaça institucional fortíssima que possa mudar isso. Tá? Então, o que eu vejo é o seguinte, e aí que está a oportunidade para a universidade, para a instituição, aqui inclusive, tá? Que é a questão de fazer a inclusão desse sujeito numa dimensão maior, não olhar ele só como consumidor de smartphone ou de tênis, etc. Tá? Eu estava conversando com os professores aqui, eu acho assim, por exemplo, que eu tenho convivido um pouco vamos dizer, com universidades que tem como público principal o estudante trabalhador. Então eu vejo como uma oportunidade, em âmbito da narrativa, de valorizar esse esforço que ele faz para estar aqui com vocês. Entendeu? E aumentar o sentimento dele de confiança, tá? Porque é óbvio que vocês convivem com isso, vocês sabem qual que é a dificuldade de ter algum aluno, né,
até numa dimensão que eu não acabei não explorando aqui, que é a questão, por exemplo, hoje da obesidade informacional. O Google agora publicou uma pesquisa que o brasileiro, em média, convive com 3 telas por dia. O smartphone, o notebook, né, e outras dimensões e tal. Então, por exemplo, para nós professores, a questão do déficit de atenção, por exemplo. Tá? Então, como que nós estamos trabalhando com isso? Essas dimensões todas da pergunta que você fez, que eu acho que eu respondi parcialmente. Bom dia, professor Nassar. Aqui é a professora Patrícia Calderon, do curso de administração. Em primeiro lugar, parabéns, adorei a sua palestra. O desafio da internacionalização das empresas requer a competência de comunicação intercultural de forma a provocar a compreensão das distâncias e proximidades entre as diversas culturas. Na percepção do senhor, eu gostaria de saber o que você pensa em relação às iniciativas das empresas para obter essa competência em prol desse processo de internacionalização. Obrigada. Perfeito. Eu tenho um evento que estou fazendo a partir de 2010, que agora em Nova York, há um mês, foi a 16ª versão. Então, é um evento que chama Brazilian Corporate Communications Day. Qual que é a proposta inicial? Eu estou dando um exemplo para você entender onde eu vou chegar. A proposta inicial é o seguinte, é mostrar nas cidades globais, onde você tem um tipo de narrador, que são diretores de comunicação, vice-presidentes de grandes organizações que replicam narrativas que eles ouvem. Então, o que a gente está levando nesse lugar? Estamos levando as melhores práticas comunicacionais disso que a gente chama de novo capitalismo brasileiro. Tá? Bem, isso começou em 2010 em Nova York, já fizemos 4 eventos desses em Nova York, já fizemos em todas as grandes capitais da Europa e na América Latina, com exceção de Caracas e Quito. Tá? Bem, qual que foi a percepção quando essa proposta veio? Porque é uma proposta que, no fundo, o que você está colocando é o seguinte, tem uma ideia de soft power por trás. Tá? Por quê? Porque no início dessa internacionalização, capitaneada principalmente pela Embraer, tá? A Embraer teve muita dificuldade de vender seus aviões fora, porque as pessoas, o que nós temos na sociedade contemporânea? Guerra de narrativas. Tá? Então é o seguinte, vocês não imaginem que os concorrentes da Embraer, né, não vou citar aqui, né, da Citana, a Bombardier, por exemplo, e outros, né, tá? A própria Boeing, etc., tá? Vão simplesmente falar assim, nossa, que bonito, que lindo, a Embraer está vendendo aviões aqui para as companhias regionais, por exemplo, dos Estados Unidos. Tá? Nessa estratégia, teve um momento que a Embraer não colocava a origem do avião. Tá? Ele escondia essa origem. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a origem se transformava numa desvantagem competitiva. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, a questão das redes sociais e da fotografia instantânea e vídeo. A Embraer estava vendendo 20 e poucos aviões na Grécia. E aqui em Curitiba tem um acidente e o avião não chegou o avião quebrou a cauda. Tá? Bem, nesse momento a imprensa grega, aí você fala imprensa grega, mas acontece que você tem toda uma máquina de relações públicas que está por trás dos concorrentes e que faz dizer o seguinte, olha, está vendo o avião que vocês querem comprar? Tá? Então, o que a Embraer faz? Ela pega e traz aqui para São José um grupo de jornalistas gregos para conhecer o que a gente chama de a indústria aeroespacial brasileira. Tá? Então, o que acontece? Então, a Embraer capitaneou isso. As outras empresas, aí estou citando Petrobras, Vale, Gerdau, a VEG, a Natura e etc, tem aí umas 50 que daria para citar. Nesse ambiente é o seguinte, quando a gente propõe essa ideia, a partir do lugar de fala da comunicação, território da comunicação, qual que é a reação? Vocês vão acreditar. De comunicadores que não acreditam que a palavra é importante, que a narrativa é importante.
tá? Que a narrativa transforma o mundo, que a narrativa traz mercado, e etc. etc. Assim, poxa, vocês estão criando um grande programa de turismo. É até ofensivo isso. Tá? Então, o que acontece, né? A dificuldade que a gente tem, eu tenho o meu estudo de pós-doutorado, é estudo de visões recíprocas de país. Eu fiz o meu doutorado agora em Milão. Então, o que acontece? O que a gente está notando é o seguinte: a gente tem percepções positivas fora, mas não é um processo, por exemplo, estruturado por instituições como Itamaraty, tá? E o que a gente chamaria de metanarrativas, as grandes narrativas do país, levadas por instituições, por gente que entende que soft power é importante. Então, o que você tem? Você tem uma micronarrativa, ou micronarrativas, que é o quê? É o Facebook, o Instagram, é a foto como aquela dos índios de Brasília, tá? Aquilo tem um apelo enorme, tá? Reforçando coisas para o bem e para o mal. Então, por exemplo, a gente é conhecido pelos S's, né? Samba, né? Sal, e outras coisas do tipo. Quer dizer, você tem essas visões, por exemplo, de sol, de praia, de música, etc., elas também podem ser trabalhadas positivamente. Agora, o que acontece? Se você tem os protagonistas empresariais, eles estão aprendendo a fazer esse soft power pela narrativa pelo lado do erro, pelo lado dos problemas que eles começam a enfrentar. Né? Então, não é por acaso, por exemplo, que a balança comercial brasileira está com déficit aí de 4 bilhões de alguma coisa, tá? E a questão, por exemplo, comunicacional e relacional, ela pesa nesse processo. Porque todos os países, vou dar mais um exemplo daqui a pouco, eles têm hoje uma preocupação, eles têm investimento em narrativa nacional, tá? Em narrativa das empresas, narrativa dos professores, enfim, hoje tem toda uma demanda nossa de internacionalizar, nossos papers, etc. Tá? E é o que acontece. Então, dois exemplinhos. Eu estava na Deutsche Welle, que é no evento nosso, que é a agência de comunicação da Alemanha. Eles têm 4 canais de TV falando para o mundo sobre a questão da qualidade da Alemanha. Ó, árabe, canal em árabe, canal em coreano, tá? Canal em espanhol, tá? E é óbvio canal em inglês, e é óbvio um quinto que seria em alemão. Tal. Olha, a gente tem aqui no Brasil, nós temos algum canal falando para o mundo sobre o nosso país? Né? A TV Cultura de São Paulo vive em crise, mas tudo bem, está em crise, mas se ela estivesse, por exemplo, gerando narrativa sobre o Brasil, então o que acontece? A gente tem que estar preocupado com isso. Deixa eu falar mais uma ação da VERJ. Eu estava num evento na Universidade da Virgínia, que era um debate com 30 professores doutores sobre questões de narrativa, etc. Aí, na hora do almoço, sentei do lado com uma professora doutora da Austrália. Ela virou singelamente para mim e falou assim: sabe um pouquinho, o Brasil fica assim, mais ou menos aonde? Qualquer coisa assim. Bem, eu estou falando com uma professora doutora de alto nível, tá? Não vou dizer que era de baixo nível por causa disso. Tá? Agora, o que nós fizemos lá atrás, 6 anos atrás, está indo para a 7ª versão. Depois, gente, eu posso disponibilizar tudo isso para vocês. Tá? Inclusive a apresentação, vocês viram que eu apresentei 2 telas. Tá? Tem mais coisas aí atrás. Tá? Aí eu falei, puxa vida, se uma professora desse nível não sabe o que é o Brasil, tem esse nível de ignorância, vamos criar um prêmio para a academia dos Estados Unidos? Então nós criamos um prêmio que chama International Berger Award. O que é esse prêmio? Todo ano, 400 e poucos doutores se reúnem e dizem para nós qual foi a melhor pesquisa feita em comunicação nos Estados Unidos sobre o Brasil e a América Latina. Sabe o que significa isso? Significa um prêmio de $3 mil, que é nada, e a nossa estatueta do Prêmio Aberto, que é um prêmio tradicional. Então, todo mês de março, vai alguém lá da Berge e
diz assim, quem ganhou esse prêmio esse ano? A Universidade da Carolina do Norte, Universidade de Michigan, Universidade de Boston, etc. Eu estou falando o nome da universidade que você vai ganhar. Ora, nós criamos humildemente uma associação, vocês viram, tudo bem, tem protagonistas como aqueles, etc., mas é uma associação. Fizemos uma ação para dar a dimensão chamamos a atenção. Ora, tem gente muito mais poderosa que poderia fazer ações similares e outras, etc., para chamar a atenção sobre o que a gente faz aqui. Né? Porque é óbvio, na guerra de narrativas que tem hoje, vai para o mundo, via mídia de massa principalmente, que é uma mídia importante, tá? Não é porque temos as redes sociais que nós temos mídias formadoras de opinião, as fotos das nossas fraquezas, daquilo que a gente tem de ruim. Então, o que acontece? Se a gente não tiver uma ação voltada para a criação de metas narrativas, vai o que está sendo gerado de forma não pensada e que não tem como. Milhões de pessoas estão gerando agora imagens sobre o Brasil. Agora, as 400, 500 mil pessoas que vão vir aqui, tá? É só você pensar num segmento importante, que está dentro da BERG também, do turismo. Olha, é brincadeira, a gente não tem, a nossa indústria incipiente relacionada com outros. Agora, as outras, os entre aspas, e também efetivamente concorrentes, eles estão gerando narrativa de país, de local, de cidade e etc. A gente sabe que o simbólico ele adensa território ou desadensa. Então, essas questões que eu acho que se a gente consegue trazer outros professores, uma visão aberta, uma visão da diversidade, de N opiniões, nós vamos conseguir fazer as coisas mudarem. Eu acho que, inclusive, uma universidade como a Uniganrio, que quer ser uma das 10 primeiras, esse é um tema importante de encabeçar, porque poucos estão trabalhando nesse tema da narrativa país, né? Via os protagonistas e etc. Narrativa de região, por exemplo, vou fazer uma coisa assim, já que eu estou ficando à vontade aqui, eu tomei essa água, já estou me sentindo em casa. Tá? Pensa, né? Então, o que acontece, por exemplo, qual que é a imagem que vocês têm de Caxias tem aqui? Duque de Caxias. Tá? Se a gente fosse fazer uma sala de guerra aqui, tá? De narrativa, qual é a narrativa de Duque de Caxias no país, no mundo? Vocês estão vendo como que é uma oportunidade? Tá? Se a gente melhora essa narrativa, essas 800 empresas que estão aqui, talvez não estivessem aqui só para produzir. Né? Mas para ter, vamos dizer, um valor maior na sua atividade. Né? Então, gente, desculpem a sessão delírio, mas eu acho que faz parte da conversa. Tá? Eu vou mais água aqui. Bom dia, meu nome é Jonas, eu sou aluno Onde que ele está? Onde ele está? de comunicação e dentro desse âmbito comunicacional, você citou que é plausível para um comunicador ele ser culto, ser intercultural. Sim. E isso é muito para o crescimento pessoal desse comunicador. Mas nós, como estudantes, nós, no caso, estamos sempre muito preocupados com essa disputa, porque eu estou crescendo, o outro cara também está crescendo, entendeu? E eu queria saber qual a sua visão para isso, como eu passo à frente desse cara que também está crescendo, só conhecimento e currículo. Eu vou mostrar para você, ou para vocês, ali tem uma linha do tempo, tá? Algumas sessões, aqui essa pesquisa aqui, tá? Então é uma pesquisa feita com mais de 1000 respondentes. Essas pesquisas estão todas no nosso site atualizadas. Eu posso passar um PDF dessa palestra para vocês. Então é o seguinte, olha, vamos ver o seguinte, olha o grau de escolaridade ali, ó, tá? Vamos ver aqui. Tá? Olha aqui. Isso é o grau de escolaridade de quem está trabalhando na área de comunicação hoje. Tá? E é óbvio, e nessa área você tem ali as diferentes formações, né? Inclusive 5% aí de gente de administração que tem algum comando na área comunicacional. Mas ali, vocês estão vendo, olha. Você já tem um processo aí, viu, Jonas, né? Jonas. Você já tem um processo aí de educação continuada. Né?
Olha, você olhando desde doutores até aí os MBAs e etc. Tá? Então uma grande parte já tem uma extensão aí de... Tá? A gente tem pesquisa também de que hoje os comunicadores no ambiente de alta direção já tem pelo menos de 2 a 3 formações. Tá? Então o que significa isso? O sujeito fez matemática, chega numa área de comunicação, ele vai, óbvio, procurar rapidamente uma segunda formação e muitas vezes uma terceira formação. Então, olha, quando você tiver 63 anos, você vai ver o que vão ter que fazer meia hora de currículo aqui. Entendeu? Tá? De coisas que você fez. Tá? Então vamos ver mais alguma coisa, que é o final eu queria mostrar, acabei não... A questão, por exemplo, de idioma que se comunica. Ali você já tem, tá vendo? Um segundo idioma tranquilamente. Tá? Então é uma... E área de interesse que eu acho que coroa aquilo que eu falei das interfaces. Olha só. Desde a ordem a mídias digitais, entender como é que funciona a arquitetura da informação nas mídias digitais, até lá o memória empresarial, já com 34% de gente interessada nisso. Uma área, por exemplo, extremamente hoje promissora é a área de relações governamentais, onde tem o sociólogo com uma formação em comunicação ou trabalhando numa equipe de comunicação, assessorando como se comunicar hoje com os poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário e enfim, nessa dimensão, né? Enfim, a comunicação com a comunidade, quer dizer, o que implica isso, né? Então vocês estão vendo, olha, essas áreas são áreas importantes e são áreas de interface, em que entram todas essas questões que eu coloquei anteriormente, gestão de crise, por exemplo, tal, né? Então não tem como alguém... É óbvio que quem está iniciando vai aprender muito nesse ambiente. E tem que torcer para que tenha bons comandantes, né? Que ajudem as pessoas que estão iniciando. Né? Mas esse é o mundo hoje das questões no mundo organizacional. Ó, eu não falei muito aqui de instituição, né? Mas, por exemplo, a teoria da burocracia, né, a visão weberiana que a gente chama de teoria, ela é um problema hoje dentro das instituições. É óbvio que tem, vamos dizer, salvaguardas, né, de proteger, de repente, os interesses públicos, criando, de repente, portas e etc., mas as portas hoje são excessivas. Então, ela tem que ser repensada, tem que trazer esse modelo e analisar como, de repente, atualizar como é que as instituições são percebidas também. Né? Bem, eu tenho aí um e-mail e tem um Skype ali também, para a distância a gente pode se falar, né? Mas vamos lá. Vou cair. Beber água. Bom, boa tarde, professor. Meu nome é Rosilene, eu sou diretora de Recursos Humanos da Uniraí e, na verdade, gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre o que iniciou no início da sua fala, sobre a importância do papel, ou melhor, a importância da comunicação no papel das lideranças, né? Você citou alguma coisa de um presidente de empresa, de uma liderança, sem comunicação, né, não consegue exercer efetivamente seu papel. Então, falasse um pouco mais sobre essa questão, especialmente nas instituições de ensino nas universidades. A importância da comunicação para os líderes universitários, essa instituição de uma cultura tão específica, né, com características tão especiais, uma indústria tão importante, né, no nosso país, enfim. Ok? Ok. Eu acho que tem uma tela maior que chama precarização do trabalho intelectual no país. Tá? Que eu acho que é uma coisa que é importante olhar. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma fala da instituição aqui, que tem um investimento mensal nesse trabalho, isso é um dado importante, tá? Para a gente colocar na tela. Agora, o que acontece é o seguinte, isso é geral hoje.
Né? E é geral e é interessante que tem vários desdobramentos, até nas doenças organizacionais. Tá? Então você tem hoje, por exemplo, questão de... isso é um tema que nós estamos discutindo no ambiente das empresas, que é o tema, por exemplo, da depressão, tá? O tema, por exemplo, do suicídio até, tá? O tema da obesidade informacional e da fome de sentido e significado. Você tem esses aspectos, né? Então, nesse processo, é óbvio que o que acontece? Uma organização não vai mudar, principalmente uma instituição, se ela não tiver à sua frente um líder comunicacional e relacional, tá? Que é um líder que vai estar atualizado com os novos modelos de administração que existem. Se você pegar, por exemplo, esse ranking chamado Melhores Empresas para se Trabalhar e Similares, na realidade eles pegaram lá, vamos dizer, a forma, alguma coisa, por exemplo, da teoria de relações humanas, alguma coisa da pirâmide das necessidades de Maslow, etc., e transformaram isso em indicadores e que na somatória, de repente, se transforma em índice, etc. Um desses indicadores é a questão da liderança. O que é a liderança contemporânea? É a liderança que não é só, que tem, vamos dizer, o feedback como importante no seu processo relacional. Tá? A questão, e aí atualizado isso dentro do mundo digital, que é a questão da cocriação, da relação. Entendeu? Então, esse é um aspecto importante. Né? E isso também, você tem o seguinte, você tem pesquisas que pelo menos 23% vamos dizer, da atuação dos 100 principais presidentes do país, de empresas, tem essa capacidade relacional. O que acontece no dia a dia? Você vê, por exemplo, presidentes de empresas trabalhando, por exemplo, até com fonoaudiólogo, não no sentido clínico, mas para tirar, por exemplo, problemas da forma como trabalha, né, a oralidade dentro. Você tem, por exemplo, no mundo da administração, a palavra, vamos dizer, ela é muito pobre. Então, por exemplo, a visão de que é necessário decodificar esse monte de siglas que existem, vamos dizer, a visão de que o pensamento complexo é perda de tempo, né? Entender que no mundo das controvérsias e no mundo que nós estamos vivendo, nós temos que dar tempo para esse processo. E isso aí, você tem um processo hoje de educação dos gestores para essa demanda da própria sociedade. Né? Então, se você olhar meio copo cheio, meio copo vazio, é meio copo cheio. Entendeu? Tudo bem? Antes de encerrarmos, eu gostaria de convidar o professor Harold Cordeiro Erdi para uma... Se eu quiser agradecer a presença do professor Paulo na sala, que a qual eu peço uma salva de palmas para ele. Já sabemos que o modelo educativo, não tem dúvida alguma que vai estar conosco várias outras vezes. Mas eu não podia também deixar de parabenizar ao professor José Francisco Rezende, está quentinho, está queimando na mão aqui, ao lançamento pela editora Campos, a qual eu recomendo a todos aqueles que têm desejo e interesse de trabalhar somente na área da gestão do conhecimento, a ler, a comprar e ler. O professor José Francisco Rezende, o professor do PPG de Administração nosso, programa de pós-graduação doutorado, que junto com alguns outros professores que aqui estão também presentes, trabalharam para que esse livro pudesse ser editado. Gestão do conhecimento, capital intelectual, ativos intangíveis, teorias, métodos e debates sobre a geração de valor nas organizações contemporâneas. Professor, parabéns, transmita o meu abraço, a satisfação de ter podido receber este livro, fruto do trabalho, do conhecimento, do carinho que vocês todos têm em relação a esse grande programa, que é o programa de pós-graduação, nosso doutorado e mestrado do curso de administração, curso pioneiro da nossa casa. Mais uma vez, professor, muito obrigado. E eu passo a palavra aqui de direito, acho que o professor Francisco, não é isso ou não?
Então, está encerrado hoje. Não, lembrando a todos que às 14 horas nós voltamos para cá, né, com uma nova conferência. Muito obrigado pela presença. Só uma coisa, eu vou convidar o professor José Francisco Presente a tomar a nossa água na Nobel, fazendo já uma palestra. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos e informamos que continua às 14 horas no Bloco S, no segundo andar do Shopping Brasil, com a apresentação do programa de mestrado nas áreas de articulação, ciências, letras. Bom dia a todos e esperamos em breve.